Fala pessoal, tudo bom com vocês? Leonardo Costa, Fisioterapia Aplicada. A importância de nós entendermos os mecanismos da síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico. Toda síndrome ela tem uma definição que é uma soma de sinais e de sintomas que a pessoa possa apresentar, não necessariamente dentro do mesmo período. Então, quando nós olhamos o modelo anatômico do ombro ou do complexo do ombro, eu vou levar em consideração, avaliando o paciente, não apenas a clavícula como estrutura ou referência anatômica ou os marcos ósseos, o húmero ou o braço e principalmente a região da escápula. Todas essas três estruturas eles têm dentro do seu desenho anatômico, tubérculos inclusive, outros têm funções como se fossem fáscias, que elas vão ter a condição de inserção, posicionamento, inclusive, e algumas linhas que geram não só apenas a fixação como uma alavanca suficiente para o movimento de estrutura anatômica. Essa peça ela não conta com gradil costal. Geralmente as costelas saindo da primeira até a sétima pega totalmente o ângulo interno onde nós vamos ver a própria escápula. Ou seja, eu tenho 3 desfiladeiros a seguir, como se fala, o peitoral menor de baixo para cima, onde ele tem nessa região do tubérculo, da região acromioclavicular, a sua fixação mais proximal e a inserção entre a costela de número 3 e 4 e 5. De baixo para cima, como vimos, o peitoral menor, sendo ele o terceiro desfiladeiro, até por conta de inserção e funções do próprio plexo cervical, braquial, que passam através dele, nós vamos ver o segundo desfiladeiro, que é a relação entre a clavícula com a primeira vértebra do tórax, justamente a transição entre cervical e a próxima topografia. E nós vamos ter, então, faltando na peça anatômica, que seria a cervical com as suas 7 vértebras, uma estrutura do primeiro, inclusive, desfiladeiro, que é o escaleno. O escaleno anterior. Músculo esse que tem uma origem funcional entre a segunda até a 6ª vértebra cervical, mas na proeminência que existe de um tubérculo anterior do processo transverso. E a sua fixação ou alavanca exatamente na primeira costela. Todos eles têm uma referência de plexo braquial, inclusive de inervações, que vão fazer não só a irradiação da região cervical, passando pela clavícula e descendo pelo componente superior ou braço, ou a região do húmero, principalmente. Não apenas isso, mas as interferências que existem nas artérias nessa região inteira, como a artéria estíreocervical superior, existe a artéria clavicular e subclávia, a artéria acromial, a artéria do húmero ou braquial, inclusive a artéria axilar. Além dessas, para a linha do peitoral, artérias que pegam a região interna da própria escápula ou da região do ramo dorsal da escápula. Todas elas têm referência anatômica também com os nervos com os mesmos nomes e, ao mesmo tempo, a função do plexo. Quando é pedido pelo menos 3 testes e desses testes, seja Eden, Addison e Wright, movimentos em que a cervical será posicionada em extensão, muitas vezes com inclinação e rotação, ou simplesmente com a rotação, com a abertura do braço, levando em hiperextensão. Será associado, então, uma apneia na fase inspiratória e uma apneia na fase expiratória. O que vai acontecer é que no ramo mais distal, onde nós temos processo estiloide do rádio, uma diminuição da luz do pulso da artéria radial. Algumas pessoas elas são assintomáticas. Em média, no Brasil, 8% dos brasileiros elas têm essa síndrome, mas que não tem uma referência muito clara em relação a alguns sintomas, como dolorimento, restrição e, às vezes, incômodo no arco da axila ou na região da linha do peitoral. Se gostaram desse tipo de tema e vídeo, deixem o like de vocês e nos sigam aqui para maiores informações. Leonardo Costa, Fisioterapia Aplicada.